Bom dia, meninos do oitavo e nono ano. Começando hoje a nossa aula online. Vamos tratar hoje sobre o tema das corridas com barreiras, tá? Nós já estamos estudando nas aulas anteriores sobre as corridas de velocidade. Aliás, estudando sobre as corridas, dentro das corridas, as corridas de velocidade. Nós vimos que as corridas de velocidade são aquelas que incluem as provas até 400 metros, que corresponde a uma volta na pista, uma volta completa. A partir de 400 metros a gente vê que a gente já entra nas corridas de meio fundo e acima de 3.000 metros as corridas de fundo, né? Então, corridas de velocidade até 400 metros, de 800 a 3.000 nós temos as corridas de meio fundo e a partir dos 5.000, algumas literaturas dizem 3, mas digamos que o consenso que existe, né, o consenso maior entre os profissionais da área é de que a partir de 5.000 nós temos as corridas de fundo, tá? Então, hoje nós damos continuidade às nossas provas de velocidade, nossas corridas de velocidade, com as provas com barreiras. E o que caracteriza uma corrida com barreira? Ela é caracterizada pela existência de obstáculos nas raias. Na aula anterior, quando nós fomos tratar sobre as provas de velocidade, nós falamos de 100 metros rasos, 200 metros rasos. E aí a pessoa pergunta, né? Os alunos perguntam, professor, mas por que chama raso, né? Porque tem uma corrida que é fundo? Sim, existe o fundo e existe a rasa, mas não tem nada a ver com isso. É rasa porque não tem nenhum obstáculo na pista, tá? Então, as corridas com barreiras, elas não são provas rasas, são provas com barreiras. Então, raso seria o oposto, né, o contrário de barreiras, ok? Com barreiras. Então, as corridas com barreiras são aquelas que contêm obstáculos em suas raias, que os atletas deverão efetuar a prova ultrapassando esses obstáculos, né? Que o nome correto é barreira. Bom, então vamos à barreira. Gente, a barreira, dentro do pincel, a barreira ela tem um desenho, perdi o pincel, vamos lá. O desenho da barreira é mais ou menos assim, ó. Parece aqueles cavaletes que tem que a CAGES coloca, né? Ou então quando tá tendo obras, pronto, parece isso ali, certo? Não sei se vocês já viram. Mas é mais ou menos assim, ó. Tem uma haste, outra haste, e vai ter um travessão unindo essas duas hastes. É como se fosse uma trave, só que baixinha, né? E aqui ela vai ter o apoio, né? Que vai mantê-la de pé, ok? Bom, isso aqui, gente, ó, é pintado de uma cor que seja bem chamativa, tá? Que é para os atletas poderem ver direitinho. Então, esta é a barreira. Qual é, professora? A largura dessa barreira? A largura é igual a 1,20 m, no mínimo, tá? Tudo isso aqui é para mínimo. Pode ter mais? Pode, dependendo, né, da largura da raia, que é no mínimo 1,22 m, né? Como nós vimos. Entre 80 e 1,22 m é a medida oficial. Então, ela ocupa praticamente quase toda a raia, certo? Então, a largura dela é esta. Agora, a altura, a gente vai ver que não é uma altura padrão. Ela vai depender da prova que está sendo realizada, se for masculino, se for feminino, ok? E também na distância, se é 100 metros ou se é 400 metros, ela vai sofrer uma alteraçãozinha. Provas, quais são as provas com barreiras? Nós temos no masculino os 110 metros com barreiras. Para as mulheres, esta mesma prova, só que 100 metros, tá? As barreiras são um pouquinho mais perto. E nós temos os 400 metros para homens e para mulheres. E ainda, gente, nós temos outra prova aqui, que é a prova 3.000 metros com obstáculos, que ela não é, olha, veja, não confunda. Os 3.000 metros com obstáculos são uma prova de meio fundo, tá? Professora, por que você está falando de uma prova de meio fundo na aula sobre corridas de velocidade? Por que você está incluindo ela aí? Gente, só estou falando dela porque os 3.000 metros com obstáculos é uma corrida que tem barreiras, certo? Então, não é corridas com barreiras? As corridas com barreiras, elas são classificadas como provas
de velocidade, certo? Como corridas de velocidade. Por quê? Porque nós vimos que o que caracteriza uma prova de velocidade é a sua distância, que vai até 400 metros, certo? Já que as provas das corridas com barreiras são 110, 100 e 400, ou seja, são corridas de velocidade, ok? Entendam essa diferença. Então, a corrida com obstáculos, 3.000 metros com obstáculos, eles entraram aqui nessa classificação devido a terem barreiras nas suas raias, tá? Não em todas as raias, depois nós vamos ver isso também, é uma diferençazinha. Então, existe barreiras nessa prova, é por isso que ela está fazendo parte dessa aula, tá bom? Mas a distância aqui, essas provas são de velocidade, essa daqui é de meio fundo, ok? Não confunda. E para todas estas provas de velocidade, exceto a corrida com obstáculos, é lógico, porque não é a corrida com velocidade, nós teremos 10 barreiras em cada raia, ou seja, cada atleta vai ter que ultrapassar, correr e ultrapassar 10 barreiras, tá? Professora, nos 100 metros, nos 110 metros para os homens, quantas barreiras são? São 10? Sim, são 10 barreiras. Professora, nos 100 metros para as mulheres, são quantas barreiras? São 10 barreiras. Nos 400 metros para os homens, 10 barreiras. Para as mulheres, também 10 barreiras. Agora, nos 3.000 com obstáculos, são 10 barreiras? Não. Para os 3.000 metros com obstáculos, são apenas 4 barreiras. Mas a gente vai ver, gente, que tudo na corrida com obstáculos é diferente da corrida tradicional das provas com barreiras, tá certo? Nós vamos já, no finalzinho eu vou explicar quando a gente for falar sobre a corrida de obstáculos, tá bom? Então, gente, em todas essas provas nós temos 10 barreiras para cada atleta ultrapassar. Lembrando que, lógico que 100 metros e 400, a distância entre as barreiras é que vai ser diferente, tá? Mas a quantidade de barreiras será a mesma, distribuídas ao longo da pista. No caso aqui, são 10 barreiras divididas em 110 metros, para 110 metros. E nos 400, são 10 barreiras divididas para 400 metros, ok? Bom, vamos para a altura da barreira. A altura, gente, para a prova de 110 metros, 110 metros, homem ou mulher? Homens, tá? Aqui, masculino. A altura da barreira é de 1 metro e 7 centímetros, ok? 1,07 m, tá? 1 metro e 7 centímetros. É a altura da barreira na prova dos 110 para homens, ok? Não confunda. Para os 100 metros, que é para mulheres, tá aqui o feminino, a altura da barreira desce para 84 centímetros, ok? Não é baixo não, gente. 84 centímetros é mais ou menos aqui, né? É alto. E na prova de 400 metros masculino, para o masculino, a altura da barreira é de 91 centímetros. E nos 400 para as mulheres, a altura da barreira é de 76 centímetros, ok? Gente, a mesma, aqui é fácil, tá? É bem fácil de aprender. Por quê? Porque é equivalente. Então, para os 400 metros, a altura da barreira vai ser a mesma altura para os 3.000 metros com obstáculos. É a mesma altura. Para os homens, na prova masculina dos 3.000, a altura dos obstáculos, da barreira que tem lá, das 4 barreiras, vai ser de 91 centímetros. Já para as mulheres, a altura da barreira vai ser de 76 centímetros. Então, aqui é beleza, né? Aprendeu a altura da barreira nos 400 metros. Para homem e mulher, aprendeu também a altura das barreiras na corrida com obstáculos, tá? Gente, a transposição da barreira ou a ultrapassagem da barreira, ela tem fases, tá? A técnica, a fases. Quais são essas fases? A fase 1 é a fase de ataque. Não sei se vocês já assistiram, mas o atleta, quando ele vai ultrapassar a barreira, ele faz como se ele desse um chute, tá? A perna dele faz isso, né? Ele passa com a perna bem estendida, né? A perna da frente. Ou seja, a perna de ataque, tá? Então, a fase do ataque é esse impulso que o atleta dá, ele vem correndo e ele vai dar um impulso, que é como se ele desse um chute, tá? Essa é a fase de ataque. Ele vai se elevar e vai indo em direção à barreira, né? Ele vai dar um salto para poder ultrapassar essa barreira. A segunda fase é a fase da ultrapassagem. Sim, lembrando aqui na fase de ataque, gente, só ver aqui o tempo. Tá quase acabando o tempo. Vamos lá. Então, gente, na fase de ataque, o braço, o corpo tem que tentar fazer um equilíbrio.
Como é que ele vai fazer esse equilíbrio? Com uma perna, digamos que a perna de ataque seja a perna esquerda, a minha é a esquerda, né? Tem gente que ataca com a direita. Então, se a perna esquerda ataca e ela vai estender, vai para frente, então o braço direito vai para frente, né? Por quê? Porque é contrário. Perna esquerda na frente, braço direito na frente e a esquerda atrás, para você fazer esse equilíbrio do corpo, tá? A segunda fase é a fase de ultrapassagem, quando você vai passando por cima da barreira. E quando você vai passando por cima da barreira, a outra perna, que não é a perna de ataque, né? Ela vai passar, mas ela vai passar de forma lateral, né? O cara levanta a perna e ela passa assim bem lateral, né? Uma passa atacando aqui e a outra passa bem na lateral. Professor, se eu derrubar a barreira, o que é que acontece? Depende. Se você derrubou a barreira e não foi de forma intencional, beleza, não dá problema nenhum, tá? Agora, se você derrubou porque você quis, o arco vai lhe punir sim. E a terceira fase é a fase de aterrissagem, que é quando o atleta encosta o pé no chão para prosseguir a corrida e assim aguardar a nova barreira a ser ultrapassada. E a corrida com obstáculos são 3.000 metros, corrida de meio fundo, como nós já vimos. Os obstáculos na pista são 4 barreiras, né? A largura dessas barreiras, nós vemos que a barreira convencional, a largura é 1,20 m. Já na corrida com obstáculos, a largura é de 3,94 m. Vou colocar bem aqui para vocês verem, tá? 3,94 m. É um obstáculo bem grandão, por isso que é só um. E todos os atletas passam por cima do mesmo, tá? E tem um fosso, gente. O fosso, estão lembrados? Que eu já falei anteriormente. O fosso é como se fosse uma poça d'água que tem. Então, eles pulam por cima de um obstáculo e vão cair na água, tá? Não é muito fundo não, mas é assim, é razoável, né? Uns 70 centímetros de fundo. E pronto, eles têm que fazer isso durante 7 vezes. Vão dar 7 voltas na pista, tá? Então, minha gente, a aula de hoje é essa. A atividade está aí embaixo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, pergunte, ou então entre em contato comigo pelo WhatsApp. E é isso. Bons estudos. Bye e até a próxima aula.